Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos nesse nosso sétimo encontro, que nós estamos tratando da teologia da generosidade. Bom domingo a todos, desde já, e vamos então ao nosso tema de hoje. Nós temos tratado sobre a teologia da generosidade, perseguindo um tema específico, pelo menos nessa altura da nossa exposição, que é o dízimo, né? Entendendo o dízimo como uma prática instituída de generosidade. Nós fizemos isso então na lei de Moisés, pesquisamos a lei de Moisés em Levítico, Números e Deuteronômio, contextualizando essa lei no período da peregrinação, portanto uma lei a ser colocada em prática num outro tempo, quando o povo estivesse então instalado na terra. No nosso último encontro, o sexto encontro, domingo passado, nós tratamos sobre este período. Um período que engloba o livro de Juízes, parte do livro de Josué, o livro de Juízes, o livro de Ruth, e deveríamos ter ido até o início do livro de Samuel, que é o período dos juízes, né? Esse período deve ter durado mais de 200 anos, e nós chamamos a atenção para a não menção, a omissão completa de menções a respeito do dízimo nesse período, né? E rastreamos o nosso tema pelos seus resultados práticos, né? Então nós verificamos como o culto foi mantido, como os levitas foram amparados e como os pobres foram atendidos, porque o dízimo faz parte de um conjunto de meios legais, né, para o sustento do culto dos levitas e dos pobres. Hoje nós vamos nos concentrar num período importantíssimo, porque implica uma alteração completa de prática, né? E que está a partir do livro de Samuel. Então eu vou tratar com vocês a prática da generosidade por aqueles mesmos critérios que são a manutenção do culto, o amparo dos levitas e o amparo dos pobres. Num período posterior ao período dos juízes. Que período é esse? Bom, deixa eu fazer aqui uma pincelada histórica, né? Nosso objetivo aqui não é contar a história do Antigo Testamento. Então, eu estou apenas pincelando muito rapidamente o contexto para analisar a prática, porque a prática não se dá no ar, ela se dá num certo contexto. Então, por isso, no nosso encontro passado, nós falamos do período dos juízes, e hoje vamos tratar especificamente da transição para a monarquia, o início da monarquia. Então é o seguinte, a monarquia de Israel e Judá vai até por volta do início do século VI, né? Quando cai a última parte do reino, que é o reino de Judá, no ano 587 a.C. Então nós estamos aqui por volta do ano 1100, uns 500 anos de história, né? Mais ou menos isso, né? Se eu contar 1100 até 500, mais ou menos uns 600 anos de história de monarquia. Esse período de monarquia é dividido em duas partes. Uma parte que a gente poderia chamar monarquia unida, e depois então ocorre a divisão do reino, portanto monarquia dividida ou reino dividido, tá? Então recapitulando, depois dos juízes, depois de Samuel, que é o último juiz, ocorre a transição para a monarquia. O povo de Israel vai pedir um rei. Todo mundo conhece essa história lá em Samuel. E aí segue-se então os 3 reis que reinam sobre todo Israel, que são quem? Saul, Davi e Salomão, né? Esse período deve ter durado pouco mais de um século, né? A Bíblia tende a estabelecer 40 anos para cada um, então poderíamos pensar em 120 anos.
como que se diz em pesquisa, né? Com variação de, né, margem de erro, né, de alguns anos para mais ou para menos, não importa. O que importa é que esse período durou pouco mais de um século, né, 120 anos por aí, envolvendo o reinado de Saul, reinado de Davi, reinado de Salomão. Depois do reinado de Salomão ocorre uma crise e o reino então é dividido na parte norte e sul, chamados, que vão se chamar, né, essas partes, de Israel e Judá. Então nós teremos um reino do norte com 10 tribos e um reino no sul com 2 tribos, não sei bem, né? Quer dizer, não dá para saber bem, porque essas tribos se estruturam num novo formato, já não mais tribal, né? Então, supõe-se que os judeus e os benjamitas tenham ficado nessa parte do sul, mas aqueles todos povos que migraram para o sul. Bom, resumindo o que eu estou falando até agora, então, nós vamos falar sobre a transição para a monarquia, né? Então, eu vou apenas colocar muito rapidamente esse contexto histórico, porque o meu objetivo é tratar da prática do dízimo. Como esse conjunto literário da Bíblia, esse conjunto de livros não menciona a palavra dízimo, eu terei que fazer a mesma pesquisa que fiz na aula passada, que são aqueles 3 critérios: manutenção do culto, amparo dos levitas, amparo dos pobres. Tudo bem? Tá claro? Okay. Então tá. Os livros da Bíblia que narram essa história que eu vou contar rapidamente são o livro de Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel, tá? E depois o livro de Reis, né? Aliás, desculpa, Monarquia Unida. 1 Samuel, 2 Samuel. Reis não. Reis só até o capítulo 11, que é o período de Salomão, tá? Então, repetindo. 1 Samuel, 2º livro de Samuel, 1º livro de Reis, do capítulo 1 ao capítulo 11, porque no capítulo 12 ocorre a divisão do reino. E o livro de 1 Crônicas e início de 2 Crônicas. Então, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis até o capítulo 11, livro de 1 Crônicas e livro de 2 Crônicas até o capítulo 9, tá? Essas porções vão narrar a história dos reinados de Saul, eu tomo cuidado porque eu erro esses nomes todos, toda hora, Saul, Davi, Salomão. Bom, esse período então deve ter durado aí, né, mais ou menos esse tanto que eu falei, ok, então estamos prontos para entrar lá na parte que importa. Vamos pegar então o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 8 especificamente, quando se dá a crise de implantação da monarquia. Os primeiros capítulos de Samuel, nós poderíamos ter tratado desses capítulos no nosso encontro passado, eles são um bom exemplo de como vivia o povo antes da monarquia. Então, se alguém quiser fazer um resumão, uma foto, né, um retrato histórico de como o povo vivia antes da monarquia, leia lá os primeiros capítulos do livro de Samuel, a história de Eli, a história da família de Eucana, a história de Ana e a história do próprio Samuel. Nós vemos aqui alguns, digamos, retratos, né? Por exemplo, a família de Eucana subia para Silo festejar. Então nós vemos aqui no primeiro capítulo de Samuel o cumprimento daquilo que Moisés ensinou lá em Deuteronômio, né? Você subirá ao lugar que o Senhor teu Deus escolheu, lá você vai festejar. Nós vemos Eucana praticando isso, por exemplo, 1 Samuel capítulo 1, versículo 3, este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar, chegava lá, ele oferecia sacrifício, dava presentes para suas 2 mulheres, para os seus filhos e filhas, a Ana aproveitava para orar, né?
ela foi tomada como bêbada, provavelmente as pessoas bebiam lá, como está escrito em Deuteronômio. Aí nasce o menino Samuel, ele é entregue ao Senhor como um primogênito, né, que a Ana resolveu não resgatar, resolveu de fato oferecer para o serviço do tabernáculo. Vemos depois no capítulo 2 que os sacerdotes eram corrompidos, que eles metiam a mão na porção que era dedicada a eles e não respeitava mais os ritos nem as coisas santas, e Eli é repreendido por isso. Então, quando a igreja faz aí aquelas conferências de família, né, de educação de filhos, às vezes toma o sacerdote Eli como um exemplo de pai vacilão, né? Eu sou um pai vacilão. Porque ele não educou bem seus filhos e tal, então, embora sendo velho, ele foi duramente repreendido. O Samuel é escolhido por Deus para ser uma espécie de sucessor, então Samuel vai ser um super judeu, né? Um super israelita. Ele vai ser tipo um segundo Moisés. Ele é um profeta, ele é um juiz e ele é um sacerdote. Ele é um homem que, contrariamente à tradição, né, reúne diversas funções nele mesmo e se torna um pai da nação. Ocorre que no capítulo 4, por aí, a gente vê que os filisteus, que são um povinho ali do sudoeste da Palestina, está apertando com os israelitas, está trazendo muito sofrimento para eles. E eles não têm como fazer frente aos filisteus. Então eles inventam aqui um ritual de tirar a arca de Silo, fazer uma viagem com esta arca, isso está no capítulo 4, no capítulo 4, capítulo 4. A partir do versículo 5 ali, a arca é tomada, eles levam a arca, tiram a arca do tabernáculo, do local consagrado a ela, de onde ela não deveria ter saído, levam a arca para o campo de batalha e ocorre uma desgraça, né? E essa desgraça vai afetar o povo de Israel até o período de Davi, portanto, 100 anos depois, que é o rapto da arca. A arca é sequestrada, é levada pelos filisteus e por um episódio fenomenal elas voltam, mas quando voltam, a arca não volta para o tabernáculo, ela é deixada na casa de um homem, capítulo 7, versículo 1, vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Então já está tudo alterado, né? Então nós temos aqui o final do período dos juízes como um período de alteração e corrupção do modelo, né? Os sacerdotes são corruptos, o povo está fazendo a coisa do modo como bem entende, a arca do Senhor já foi tirada do seu devido lugar, então nós temos um retrato aqui de decadência. Temos um exemplo positivo, que é o exemplo da casa de Eucana, mas temos também esse exemplo negativo, que é o sacerdócio de Eli. Com isto, nós chegamos ao capítulo 8 de Samuel, 8, 9 e 10, que é a grande virada. Esses capítulos são, né, a grande virada. Por quê? Porque a partir daqui será instaurado em Israel o regime da monarquia. E no capítulo 8, especificamente, será feita uma emenda à Constituição, né? O Samuel vai legislar estabelecendo o estatuto do rei. E esta pequena porção do capítulo 8 faz uma profunda alteração na Torá, na lei de Moisés, né? Então vamos lá, o capítulo 8 começa assim. Antes de falar do capítulo 8, deixe-me falar do... Eu fiz uma afirmação na aula passada dizendo que desde Deuteronômio até o final do reino, até o exílio,
não há menções a dízimo. Agora eu vou ter que fazer aqui uma reparação, né? Eu fiz isso de propósito, foi eu que quis fazer. Naquela tabelinha que eu apresentei na primeira aula, eu não computei esta menção a dízimo que está no capítulo 8 de Samuel. Por quê? Porque aqui ocorre a palavra dízimo, mas com outro sentido. Então eu posso dizer que do capítulo de Deuteronômio até o final de 2º Crônicas, não se menciona dízimo, exceto neste caso do capítulo 8, que tem 2 ocorrências, né? Ocorre a palavra 2 vezes na boca de Samuel, no Estatuto da Monarquia. E por que eu não computei essas 2 palavras? Porque elas têm outro significado, e é esse significado que eu quero mostrar agora. Então, com essas ressalvas e confissões, né, vamos ao capítulo 8 de Samuel. Bom, vocês conhecem a história. O povo pede a Samuel um rei. Samuel não gosta dessa ideia, por todas as crises que ele mesmo conhece, e admitindo que seus filhos são inaptos para dar continuidade ao seu trabalho, ele fica triste com o pedido do conselho de anciãos pedindo um rei. E ele vai orar sobre isso, e Deus diz a Samuel no versículo 7, atende a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a você que eles rejeitam, Samuel, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Então, no capítulo 8 vai haver uma transição do reinado de Deus para o reinado humano. Vai haver agora um mediador político entre Deus e o povo. Deus havia estabelecido um mediador sacerdotal, né? E mesmo assim era plano B, né? O Velho Testamento é muito econômico em falar de Deus como rei, especialmente nesse período anterior ao reino. Raramente, acho que nunca se fala de Deus como rei, né? Não se usa o termo rei, reino, reinar, mas aqui Deus fala que ele é que está sendo rejeitado para não reinar sobre eles. No nosso encontro passado, eu falei então que o livro de Juízes pode ser considerado o reinar de Deus, porque a partir de agora Deus não vai mais reinar sobre eles, ou vai reinar mediante um agente político. E aí então o Samuel atende a voz de Deus, e no versículo 10 ele fala as palavras do reinado. E disse, versículo 11, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante deles. E os porá por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os campos dele, do rei, e ceifarem as messes dele, e outros para fabricarem suas armas de guerra e aparelhamento dos seus carros. Ele tomará suas filhas para serem perfumistas do palácio, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor da sua lavoura, e das suas vinhas, e dos seus olivais, e os dará aos servos dele. Suas sementeiras e suas vinhas ele vai dizimar, aqui está a palavra, para dar aos oficiais e aos servidores dele. Também tomará os seus servos e as suas servas e os seus melhores jovens e os seus jumentos e os empregará no trabalho dele. Ele vai dizimar o seu rebanho e vocês serão servos dele. Toda a nação se tornará serva do rei. Então, naquele dia, vocês vão clamar por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá. Esse é o trato. Haverá uma mudança de regime. E o texto fala diversas vezes tomar. O dízimo era entregue, né? Num contexto de
festa e de reconhecimento e de gratidão a Deus e de generosidade. A monarquia vai começar tomando o melhor, dizimando e no final todos estarão reduzidos à servidão. É o rei que vai estabelecer o status de cada um. Mas naquele dia o Senhor não lhes dará ouvidos. Vamos reler o texto para ver o que vem junto com essa mudança de regime, né? Então vamos lá, no versículo 11 ele fala assim, os seus filhos vão se tornar servos dele, ou seja, o rei vai demandar serviços próprios, o rei vai demandar uma estrutura própria. No momento em que vocês escolherem um de vocês para ocupar um espaço acima dos demais, isso nunca virá isoladamente. Haverá uma mudança total de regime. E a partir do momento que você puxa um para cima, ele vai também demandar toda uma estrutura, e essa estrutura vai desviar para ela mão de obra servil, coisa que não estava prevista na lei de Moisés. E os empregará no serviço dos seus carros. Não é corona. Senão ia transmitir, né, Bia? Vírus virtual. No serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, significa que o rei vai ter uma guarda pessoal permanente. No livro de Juízes, você só tem soldados em momentos de crise. Quando a crise acaba, o povo volta para o campo, volta para os seus afazeres para trabalharem em seus próprios empreendimentos. Agora ele vai tomar para trabalharem nos seus carros e para serem seus cavaleiros. Quando fala correr diante dele, significa estar a serviço dele, né? Estar a serviço dele. Mas isso não era oportunidade de trabalho para o povo? Mas isso... Percebe como ele usa a palavra servo. Vocês vão servi-los, né? No regime agrário, grande parte da mão de obra era consumida no seu próprio empreendimento. Né? Não tem trabalho remunerado aqui. Né? Ou você trabalha no seu próprio empreendimento, ou você trabalha naqueles ofícios que eu falei que não são dizimáveis, não são tributáveis. Que né? não eram todos que eram. Ou, a produção. Agora, o ponto aqui não é esse. O ponto aqui é o exército profissional. Todo Estado tem que ter um exército profissional. E não era opção. O rei chamava, você tinha que atender. Tem que ter, tomar. Ele vai usar o verbo tomar. Então preste atenção. O dízimo era dado, era entregue. Né? O filho primogênito de Ana foi entregue ao serviço. Ninguém tomou. Né? Agora ele usa a palavra tomar. E a palavra dízimo aqui também, no original, é tomar o dízimo, tomar o décimo. Então aqui é que está o ponto. Não se trata mais de uma entrega de generosidade, se trata de um tributo que, por acaso, dada a timidez do momento, e para não sufocar o reino, me parece 10%. Né? Nós que hoje pagamos 30 e tantos por cento de imposto, vamos pensar, puxa vida, que sonho de consumo, né? Ter apenas uma carga tributária de 10%. O que nós temos que pensar, apenas para ilustrar esse ponto, é o seguinte: o Estado aqui não é um Estado de bem-estar social, não é um Estado democrático, não é um Estado de direito. Olha que Samuel fala aqui no versículo 11, este será o direito do rei que vai reinar sobre vocês. Vocês entram aqui apenas para servi-lo. Né? Então é outro contexto. Porque antigamente, você falou, quando havia momentos de crise, havia exército que se reunia, mas era todos por um por todos. Aqui não. Né? E eram os trabalhadores, eram os agricultores que se reuniam para defender sua produção, sua propriedade.
E na monarquia, Uma vez resolvida a crise, cada um volta para o seu trabalho. Mesmo vivendo cercado de povos com seus exércitos. Lembra que eles tiveram medo de tomar Canaã porque os povos ao redor tinham carros de ferro. Israel não se dedicou à metalurgia, eles não tinham equipamento de guerra. Eles se reuniam sob o comando de um juiz, né? Resolvia aquele problema, aquela crise, por intervenção divina, e depois aquele mediador desaparecia. Né? O capítulo 8 de Juízes tem um detalhe muito importante aqui. Quando Gideão, um grande juiz, resolve um problema gravíssimo de opressão do povo, e o povo de Israel, o conselho de anciãos, os príncipes da tribo, eles fazem uma proposta de monarquia para Gideão. E eles falam assim, vem você e reina sobre nós, tu, teu filho e o filho de teu filho. E Gideão, muito sabiamente, diz, não, nem eu reinarei sobre vocês, nem meu filho, nem o filho do meu filho. O Senhor reinará sobre vocês. E desfaz a qualquer pretensão de monarquia. Né? No caso de Samuel, isso não ocorre. Então, voltando lá, versículo 12. Colocará alguns por capitães de 1000, outros capitães de 50, já está estabelecendo hierarquias militares, né? Colocará outro para lavrar os campos dele. Então, percebe que agora o rei não lavra seu próprio campo. Né? Ele foi elevado para um status superior. Né? E outros vão lavrar o campo dele. E vão ceifar. E vão fazer todo o trabalho dele. E vão fabricar armas de guerra. E vão aparelhar os seus carros, coisa que o povo de Israel nunca tinha feito. O fato de você colocar um homem, uma casa, uma família, acima das demais, concentrar poder numa certa pessoa, exige proteção dessa pessoa. Né? Então percebe que o exército é primeiro para a proteção do poder. Né? Por quê? Porque você tirou o poder das famílias, das tribos, onde ele estava proporcionalmente dividido, e concentra num homem. Né? Quando ele faz isso, ele tem que enfraquecer os demais, tomar seus filhos, seus melhores homens, né, para fortalecer a sua casa. Então ele concentra poder aqui. E ele precisa também constituir uma guarda militar para protegê-lo, porque todo poder precisa de proteção. Né? Toda concentração de poder é artificial e precisa de proteção. Precisa criar barreiras para que o povo não ameace, né? Não entre em conflito com esse que tomou o poder. Tomará suas filhas, quer dizer, as melhores moças, as moças mais promissoras virão para o palácio. Aqui não está dito, mas é evidente que se trata de harém, né? Porque um homem com muitas mulheres é um homem poderoso, é um homem que vai gerar uma prole, né? Uma descendência grande. E ele garante, então, a estabilidade da sua casa. Então, é claro que essas moças não estavam lá apenas para fazer pão, né, e servir a marmita. Né? Elas estavam lá para serem mulheres de luxo do rei, à disposição do rei. Tomará o melhor... Olha o contexto do dízimo agora, nesses próximos 500 anos. Né? Tomará o melhor das suas lavouras e das suas vinhas e dos seus olivais e dará para sustentar seus servidores. Por quê? Porque seus servidores agora não lavram mais a terra. Né? Então o rei não é elevado sozinho, ele traz todo um staff, né? Uma burocracia, vamos dizer assim, uma estrutura, né? Que agora tem que ser mantida pelos que produzem. Então, ele está distorcendo as formas de produção, porque uma coisa é eu produzir para mim, produzir para trocar ali com o vizinho, ou então ir na praça da vila, né?
e trocar produtos e tal, né? Outra coisa é eu ter que produzir excedente, tem que produzir em excesso, porque uma parte será tomada para o sustento de uma parte da população que agora não produz mais. Então, qual é a implicação disso para o sistema produtivo? Todo agricultor vai ter que forçar o seu campo a produzir mais para não empobrecer. As pessoas não vão suportar esse sistema e vão empobrecer. E aí você tem o desamparo duplo dos pobres. Por quê? Exatamente. Os agricultores não vão conseguir manter a estrutura do rei, manter um exército profissional, né? Desviar recursos para o sustento desta casa real, vão empobrecer, vão acabar se tornando empregados ou servos de outros. E, por outro lado, aqueles que conseguirem produzir não vão conseguir sustentar a monarquia mais os pobres. Então, você multiplica, digamos assim, a geração de pobres, né, a produção de pobres, e diminui os recursos que iriam ser destinados para o sustento deles. Mas então foi trocado, por exemplo, o dízimo passou a ser um imposto que era dado ao rei e Deus saiu da história, no caso? Vamos ficar com o seguinte por enquanto. Tá. Não dá para isso aí. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que esse povo aqui que está pedindo um rei pratica a lei de Moisés. Que eles levam 10% para os levitas, para os pobres, para o culto em Silo, todo esse esquema, né, esse sistema de proteção social está funcionando supostamente durante o período de Moisés. Né? Vamos supor que este povo, vamos supor que eles estejam numa fase boa, porque Samuel é o juiz, geralmente quando o juiz é bom, ele puxa o povo para a prática da lei, né? Vamos supor que tudo isso está funcionando e esse povo chega então para esse acordo aqui de instituição da monarquia. Agora imagine esse povo ouvindo, vocês vão ter que dar agora o melhor do seu gado vai para ele, o melhor da sua produção vai para ele, o melhor da sua mão de obra vai para ele, o melhor das suas filhas que vão garantir boas famílias, que vão garantir descendência para herdar a terra, para cuidar de vocês quando forem pobres, vão para ele. Né? Ele vai tomar de vocês um dízimo, que aqui nós podemos já chamar de imposto. O que você faria? Né? O que é imposto? O imposto passa a ser prioridade. Porque ele é tomado e você corta aquilo que é voluntário. Exatamente. Né? Claro. Se antes eles já tinham dificuldade, que você viu aí no estudo que não menciona, ou se antes o voluntário já não era praticado, imagine agora. No reinar de Deus, a proteção social dependia de generosidade. Né? Agora, para garantir proteção e subsistência por um agente humano, eles resolvem pagar o preço. Né? O que eu quero pontuar aqui, e é o que nós vamos tratar no nosso próximo encontro, é o seguinte: como que a crise social começa junto com a monarquia? Como que a crise social, o empobrecimento, é filha direta desse novo regime, né? Como que no regime anterior dos juízes, o povo poderia ter fartura e bênção, né? Ele só caiu em dificuldade quando quebravam a aliança. Por exemplo, no capítulo 1 aqui de Samuel, o Eucana é um levita. Ele sobe para Silo para festar com sua família. Ele não é um levita, ele é, se cruzar esse texto com crônicas e tal, a gente vai ver que o Eucana é um levita. Ele é um levita que está fazendo festa em Silo. Né? Então a gente poderia pensar, será que ele se desviou da sua condição levítica e passou a ser um grande proprietário? Ou será que a coisa está funcionando tão generosamente que um levita consegue fazer festa em Silo e dar presente para suas duas mulheres?
Um levita que tem 2 mulheres, está podendo, né? Porque, sim, você tinha que tratar as mulheres com igualdade. Então, assim, por que o rei tem muitas mulheres? Porque isso era status de riqueza. Bom, vamos continuar aqui a leitura do texto. Então, tem um exército profissional. Versículo 14. Tomará o melhor das suas lavouras, vinhas, olivais, e o dará aos seus servos. Aquilo que eu falei que eles não... você tem agora uma parte da sociedade que não produz, né? As suas sementeiras e as suas vinhas dizimará. Aqui está a palavra. No versículo 8, versículo 15, aliás, ele fala tomará 1/10, né? Tomará 1/10 dos cereais e das colheitas das uvas e dará aos seus oficiais e aos seus criados. Versículo 14. O 14... Não, o 15, que fala do dizimar. O 15... não. Sim. Não, é que no original, sim, ele vem falando tomar, os jovens, tomar. Mas o versículo 15, que na nossa Bíblia, e talvez na sua também fala dizimar, no original é tomar o dízimo, né? A palavra para nós, dizimar, tem um sentido dúbio, né? Quando você fala assim, a chuva dizimou o rebanho, dizimou não sei o quê. Não é nesse sentido aqui, é no sentido de dizimar, tomar 1/10. Mas ao invés de ser entregue, é tomado, né? E dará aos seus servidores. Aí 16, tomará os seus servos e servas, tomará até aqueles que te ajudam. Quer dizer, a invasão aqui do rei é sobre tudo, sobre toda a sua força produtiva, sobre a sua família, sobre tudo que você produz. E vai empregar no trabalho dele. No versículo 17, tomará o dízimo do seu rebanho e vocês serão servos. Então veja como o poder, uma vez instituído, ele não tem limites, né? Ele começa tomando o melhor e no final vai tomar todo mundo e vai subjugar todo mundo, e termina então com esse versículo 18, naquele dia vocês vão clamar ao Senhor por causa do seu rei que vocês tiverem escolhido, mas o Senhor não ouvirá. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel, e eles disseram, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. É isso que nós queremos ser. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Então veja, o Estado, a monarquia, ela foi instituída para servir o povo, para proteger o povo. Ela começa tomando os bens do povo e termina subjugando todo o povo, e esse esquema que deveria ser para proteção acaba sendo para opressão. Tudo isso está no Estatuto do Reino, né? Então por isso que eu chamei isso aqui de emenda à Constituição, né? A lei de Moisés foi concebida para outra finalidade, para outro regime, né? Mas Samuel, no período de Samuel, final desses 200 ou 300 anos, é que nós teremos então essa conversão. O que eu fiz até agora? Eu venho buscando junto com vocês a palavra dízimo. Falei que ela some da literatura bíblica, ela desaparece. Ela só vai aparecer em momentos de conversão, que eu chamei no estudo de reformas religiosas. Mas estou mostrando que no meio do caminho tinha uma pedra, né? No meio do caminho tinha um rei, tinha um estatuto, né? E a palavra dízimo ocorre aqui. E a partir daqui, então, nós teremos muita dificuldade para buscar aqueles 3 critérios que são o funcionamento do culto, né? O amparo dos levitas e o amparo dos pobres.
Bom, o que eu vou fazer a partir de agora? Vou dar uma rápida olhada em cada rei. Rei Saul, rei Davi e rei Salomão. Antes disso, o Bebeto comentou, o povo escolhe ser como todas as outras nações, entre aspas, optam por um rei poderoso que os governará e os guiará em suas batalhas. Incrível. O povo de Deus dispensa Deus. Exatamente. Para que não reine sobre nós. Qualquer semelhança com os tempos atuais. Eu acho, Bebeto e demais irmãos e irmãs, que ocorreu um fenômeno semelhante com a igreja. A igreja fez a mesma coisa logo depois do século 100, da patrística, quando ela começou a ser fortemente perseguida pelos filisteus, né? E ela olhou as demais religiões com seus governos, seus estatutos, suas instituições, né? E ela falou, não poderemos ser governados por meros irmãos e irmãs que nos ensinem a palavra do Senhor. Nós precisamos de pontífices, cardeais, bispos, né? E isso custa, né? E nós criamos isso, né? Mas antes de chegarmos nisso, porque não é o tema da minha lição, nós vamos mostrar, e por essa razão que eu estou seguindo a história, nós vamos mostrar como que a lei de Moisés, a partir daqui, nunca mais se recupera. Nunca mais se recupera. Mesmo depois do exílio, onde está o nosso profetinha clássico, Malaquias. Nunca jamais se recupera. Não se recupera nem na época de Jesus, né? Exatamente. A partir nem daqui. Agora. Então, quer estudar o dízimo no Antigo Testamento, tem que estudar o capítulo 8 de Samuel. Não pode fingir que ele não existe, porque ele menciona a palavra dízimo. Mas ele, veja, é a mesma palavra. Mas o sentido, exatamente, é completamente diferente. Então, a partir daqui você tem um staff para sustentar, né? Toda uma estrutura para sustentar, né? E os pobres que se explodam. Eu acho incrível como a gente lê a Bíblia e não faz essas conexões, e daí tudo isso que você está dizendo passa batido. Acha que a monarquia é boa, que o dízimo... eu quero fazer... Não vê essa troca de dízimo para imposto. Eu quero fazer uma exegese honesta das Escrituras. Então, né, qualquer um que estiver ouvindo, por favor, levante as suas objeções, né? E nunca mais se cale, né? Pode fazer objeções em qualquer tempo, mas não podem dizer que não ouviram a exposição das Escrituras sem tirar nada, né? Sem abortar nada. Bom, tem mais alguma coisa para falar? Não. Até agora deu para entender o que eu fiz? As pessoas estão gostando. Eu estou encerrando. Tá. Eu mostrei como se deu o período dos juízes, cerca de 200 a 300 anos de fragilidade, porém sob governo de Deus, né? E agora estou mostrando a transição para um outro período, né? Que é uma tragédia, né? As pessoas vão dizer, mas o Davi não foi ungido por Deus. O Davi é um anti-rei. Davi é um anti-rei, né? Primeiro Deus vai escolher um rei ao estilo do povo ao redor. Fica até um pouco aqui dúbia essa questão, porque parece que Deus que escolhe Saul ou é o povo que escolhe Saul, né? Tem uma dupla narrativa, né? Que por um lado diz que Deus mostrou Saul para o povo, para Samuel e depois para o povo, mas por outro lado ele fala, vocês escolheram um rei, né? O Saul é um fracasso total. Ele é um fracasso em todos os sentidos, né? Ele acaba, ironicamente, morto, vergonhosamente morto, na mão dos filisteus, de quem ele deveria proteger o povo. Né? O povo instituiu a monarquia para se proteger principalmente dos filisteus, que eram, digamos, uma potência bélica na região. Né? O fortalecimento dos filisteus
desequilibrou todo o equilíbrio de forças na Palestina. Então, quando eles viram os filisteus ali vizinho deles, eles disseram, não, precisamos de um rei. Nós não temos condições. Samuel conseguiu, olha, o velho Samuel conseguiu afastar os filisteus, né? Mas Samuel está velho. Nós vamos passar por todo aquele processo de novo. Não, nós queremos um rei. Os filhos do Samuel também já não eram Os filhos de Samuel né? não estavam à altura. Os filhos de Eli não estavam à altura. Então, assim, não, nós queremos um rei, nós queremos segurança. Vai nos custar, mas nós queremos segurança. Mas nas mãos de quem Saul morre? Na mão dos filisteus. Portanto, a monarquia fracassou completamente, né? O que nós poderíamos pensar do culto no período de Saul? Quase nada. Saul pratica um genocídio no capítulo 22. Ele manda matar todos os sacerdotes de Nob nas mãos de um estrangeiro, né? O Edomita, né? Ele acusa um sacerdote de ter ajudado Davi e ele manda matar mais de 80 homens, 80 e tantos homens com suas famílias. Ou seja, a monarquia, que deveria concessivamente atuar junto com o sacerdócio, pratica um genocídio. Extirpa praticamente a família sacerdotal, de modo que se não tivesse um sacerdote fugitivo, com o bando de Davi, a casa sacerdotal teria sido extirpada, né? Então, a casa sacerdotal que instituiu a monarquia, e a monarquia destrói a casa sacerdotal. Isso basta para dizer o que foi a proteção do tabernáculo no período de Saul. Só um comentário. Parece que Deus foi abandonado aí no esquema todo, foi trocado, né? Essa troca do governo de Deus pela monarquia. Só que Deus ainda não abandona o povo, né? Deus desce ele fala assim, tá bom, vocês querem mesmo? Exatamente. Tipo assim, eu lembrei daquele versículo, concedeu o que Sim, queriam, mas o que pediram, mas fez definhar a alma, né? Então ele deixou vir as consequências sobre eles, mas continuou lidando com eles. Sim. Mais ou menos como a gente lida talvez com um filho, que talvez saiu dos caminhos, se perdeu e você continua o sacerdócio filho, né? já foi uma concessão, né? Como eu mostrei. Agora a monarquia é outra concessão, né? Sim. Só que tudo isso vai acabar, né? Vamos pegar, por exemplo, o sacerdócio na época de Jesus, né? É a degradação total, né? Para mostrar para nós, né, que esse esquema de coisas não funciona. Né? Você tem todo o testemunho do Antigo Testamento, séculos, milênios, né, de história para mostrar que não funciona. A pergunta que eu faço aqui é a seguinte: quando você tem um mandatário que despreza as instituições, o que você acha que o resto do povo vai fazer? Não estou falando sobre o Brasil, né? Estou falando quando você tem um mandatário, né, quando aquele que encarna o poder, né, ataca as instituições do povo, as instituições da lei. Não estou falando sobre o Brasil, né? Poderia, é mera coincidência. Mas quando você tem um rei Saul que ataca e mata aquele a quem Deus ungiu para ser mediador da aliança, o que você acha que o povo fez com o sacerdote e com os levitas? Né? Dificilmente os levitas foram amparados quando aquele que deveria protegê-los manda matar o chefe deles, que era o sacerdote. Né? O Webster, que fez um comentário irônico, né? Ele colocou: não queremos esse sistema fraudulento de Samuel, queremos um rei acima de todos. Sim, né? Pois é, exatamente. Bem tristemente. Mas é sempre assim, a história do andar com Deus é sempre assim. Porque agora andar com Deus, também, não terceiriza? andar com Deus é frágil. Andar com Deus vulnerabiliza, né? E nós não queremos a fragilidade, a vulnerabilidade de andar com Deus, né? Nós queremos segurança. Quase todos os erros da igreja,
todos os erros históricos da igreja estão ligados à busca de segurança. E quando você constitui a segurança, você mata pessoas em nome de Deus. Um outro simples retrato dos pobres no período de Samuel é aquele relato dizendo que a Davi, ao bando de Davi, se uniram os homens endividados e amargurados. Ou seja, aqueles homens que deveriam estar ou no seu campo produzindo, ou no staff do rei, não suportaram o sistema e já estão fugindo para a ilegalidade para sobreviver. O próprio Davi, né, que era um pastor de ovelhas, portanto um homem produtivo, é chamado para o staff do rei, não suporta e é obrigado a fugir. Então, vocês conhecem essa expressão do bando de Davi? Lembram disso? Lembram? Que Davi reúne pelo menos 600 homens. Os amargurados e endividados. Por que estão endividados? Por que estão endividados? A gente não vai se identificar. Não, endividados é a nossa língua, né? Na época de Jesus, por que Jesus fala tanto sobre dinheiro, perdão de dívidas e tal? Né? Porque o endividamento se tornou uma praga que mata a economia. Então, esses homens aqui que estão fugindo, estão na ilegalidade, né? É porque o sistema, em pouquíssimo tempo, já os sufocou completamente. Né? Um agricultor, uma pessoa que vive da agricultura, que vive do campo, que vive dos animais, não sai da sua terra. Não sai da sua terra. O agricultor está vinculado ao seu campo. Ele tem que vigiar a sementeira, a produção, o controle de pragas, etc. Ele não pode sair dali. O homem ou a mulher, a família, que também cuida dos seus animais, não pode deixá-los. Deve acompanhá-los permanentemente. Pergunta que não quer calar. O que esses homens estão fazendo nas cavernas? O que esses homens estão fazendo perambulando fora, como bandos de assalto? Porque é isso que o bando de Davi é. Né? Então, esse fenômeno que nós conhecemos hoje, os terroristas, ladrões, piratas e etc., na sociedade agrária é um fenômeno excepcional. Porque esses caras nunca surgem ou não costumam surgir numa sociedade agrária. Nunca surgem bandos de ladrões. Bandos de ladrões surgem nas cidades, nos mares, não na agricultura. Por quê? Porque a família da agricultura é uma família presa à terra, presa aos seus animais. Ela não vai sair. Se esses homens estão na caverna de Adulão, estão perambulando com Davi como um bando de mercenários que pode ser alugado para pequenos ataques, para pilhagem, né? Significa o fracasso total dos meios de produção, significa dizer que eles não têm mais nenhum meio de sobreviver e significa dizer que a monarquia também já fracassou tão brevemente ela já fracassou. Então, se você... um outro detalhe importante que eu achei aqui. Quando Davi sobe naquele embate com os filisteus do desafio do gigante Golias, Saul já está prometendo isenção de impostos a quem matar o gigante. Então, aqui eu achei uma pequena menção a impostos. Né? Quer dizer, o povo, o direito do rei já está funcionando. Né? A monarquia de Saul é uma monarquia porcariazinha. Né? Ele é um cara pobre, sem capital, sem palácio, tem uma mixaria de exército, ele é um rei que não, digamos assim, que efetivamente não conseguiu estabelecer o governo sobre as 12 tribos, mas não abriu mão do imposto.
né? E num curto período de tempo, os agricultores já saem das suas terras e já se tornam guerrilheiros, né? Já se tornam bandidos sociais, né? Como ficou conhecido depois na academia, né? Quando agricultores saem das suas terras para a guerrilha, né? E na época de Davi, né? Ah, não, Davi foi o homem segundo o coração de Deus, que fez tudo certo. Não, não foi. Davi manda construir, Davi estabelece um super exército. Não foi o homem de Deus. Davi estabelece um super exército. Davi constrói uma fortaleza em Jerusalém. Davi quer construir o templo e só é proibido porque matou gente demais. Davi é o protótipo do rei ideal. Veja como Deus sinaliza aqui. Deus vai pegar um pastorzinho de ovelhas, o último filho de uma casa pobre, de uma vilazinha de Nazaré. Não era de Nazaré, era de Belém, né? Para mostrar para o povo como deveria ser uma monarquia. Então, ao invés de pegar um grande homem como Saul, um nobre, etc., poderoso, que fracassou completamente, né? Ele vai pegar a rapinha do tacho, o cabrinha lá, poeta, músico, né? O cara mais errado possível para ser um cara de guerra. Tanto que quando tem guerra de Saul, ele está cuidando das ovelhas. Né? Quer dizer, um cara imprestável para o combate, para tudo. Com isso, Deus está sinalizando o tipo de mandatário que ele quer. Né? Mas o Davi segue aquilo que o cargo lhe impõe. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: mesmo uma pessoa boa, uma pessoa gentil, como o Papa Francisco, né? Colocado numa estrutura corrupta, vai seguir, vai atender às demandas do cargo, às demandas da estrutura. O rei Davi se tornou um pequeno imperador. Ele massacrou os povos ao redor e aliviou para o povo de Israel, tributando os povos ao redor. Porque uma monarquia não tinha como sobreviver apenas tributando pesadamente os seus agricultores. Se ele tributar pesadamente os seus agricultores, ele sufoca os meios de produção. Ele quebra a economia. Então o que eles faziam? Eu preciso, ao invés de massacrar o meu povo, eu preciso controlar os povos ao redor. O que Davi fazia? Descia o cacete nos povos ao redor e subjugava ele a tributos. E ele se tornou um pequeno imperador, um pequeno faraó. Sistema, né? Para quem saiu da caverna de Adulão, ele foi totalmente... Mas é praticamente inevitável. Né? Ou a monarquia acaba em Davi, né? E volta, Davi poderia ter, digamos, extirpado a monarquia dizendo... voltaremos ao governo de Deus, meu filho não reinará sobre vocês. Ele não entendeu assim. A casa dele se torna uma desgraça. Né? Olha a desgraça da casa de Davi, né? De Absalão, de Amnon, Tamar, Adonias, o próprio Salomão. Né? Então, assim, nós temos em Davi algum amparo dos pobres, né? Alguma coisa, podemos pensar, podemos, digamos assim, estender para o culto, para os pobres, alguns pequenos retratos que a gente vê em Davi como um homem generoso, mas não podemos esquecer que ele aliviou para o seu povo, oprimindo os demais. Né? E nunca foi instituído na lei de Moisés o domínio de outros povos. Pelo contrário, né? Não oprimirás o estrangeiro, porque você foi estrangeiro. Exatamente. E o Davi constrói o seu reinado oprimindo, massacrando cruelmente. Suas mãos tinham tanto sangue que Deus falou: não pega bem você construir um templo para mim, porque o meu templo não é para sacrifício humano, não é para sangue humano. Né?
Esse é o homem segundo o coração de Deus. Mas eu acho interessante que ele entra tanto no sistema, na estrutura, ele mexe tanto que ele chega a construir castelos lindíssimos para ele, depois ele fica constrangido que quer construir para Deus também. Exatamente. Né? O fato de ter capital, o fato de ter trazido o tabernáculo, ele é que resgata a arca que estava perdida. Ele resgata. Deus reprova os métodos dele de uma maneira brutal, né? Dramática. Mata os caras que estão... Né? Tipo assim, cara, eu não me submeto aos seus... Não era para resgatar? Não é que não era para resgatar. Deus tinha escolhido um lugar, Silo. Quando Davi, em 2 Samuel, capítulo 7... fala de construir uma casa para Deus, ele fala de construir uma casa para Deus porque ele tem uma casa chique. Ele fala, né, como que eu vou ter um palácio e Deus mora em tendas? Assim. E é muito engraçado que lá... Deus reage assim, mas eu sou Deus de tendas. Deus tira, digamos assim, uma onda com a cara dele, quando ele fala assim, 2 Samuel 7,5, ele fala assim... Você vai edificar uma casa para mim? Em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Você, olha, eu te tirei da roça e te coloquei aí. Você já tem seu palácio, mas eu continuo em tenda. E pergunta que não quer aquela, você deveria estar no palácio? Exatamente. Mostrando claramente que a monarquia é o início da corrupção. Vamos finalmente, rapidamente, para Salomão. Salomão é pacífico, né? Porque usufrui das benesses militares, né? Políticas do seu pai, do seu antecessor. No quesito cuidado do templo, cuidado do sacerdote, cuidado dos levitas, palmas para Salomão. Constrói um mega templo, né? Coloca lá dentro o sacerdote, né? Coloca agora os sacerdotes num staff semelhante ao do próprio rei, né? Então nós podemos entender que a partir de Davi e Salomão, o culto do templo obedece agora uma nova lógica. O sacerdote é um pequeno monarca que vive não de doações do povo, mas dos tributos do rei. Olha onde o sacerdote foi parar. O sacerdote estava em Silo, agora está em Jerusalém. Morava numa tenda, agora mora na casa sacerdotal, né? Comia da generosidade do povo, agora come da mesa do rei. Você serve e atende àqueles que te sustentam, aqueles que pagam teu salário, né? É fatal, né? Esse sacerdote da época de Salomão do templo é o protótipo de Anás e Caifás. Então, se você projetar no tempo esse Sadoc, o Zadok, né, que é o primeiro mega sacerdote, ultra power sacerdote do templo, né, toda a sua família anterior oficiou lá naquela barraca mal cheirosa do tabernáculo. Agora você tem um templo novinho, igual ao dos outros povos. As pessoas não se dão conta que quem construiu o templo foram os fenícios, peritos em construir templo. Esse templo, a única coisa que muda é que ele não tem altares e ídolos, mas ele segue o protótipo dos templos segundo a mais elevada engenharia de construção de templos. Então o templo de Salomão aí do Edir Macedo não é templo de Salomão, é templo fenício. Né? Deixa eu só terminar aqui um ponto. Então, com respeito ao templo, é isso. Uma alteração profunda. Então, aquela reforma que começou em 1 Samuel 8, se completa agora em 1 Reis, né? Com uma decorrência natural. Se você tem monarquia, você não pode ter um sacerdote na tenda.
você tem que trazer Deus para a fortaleza. Você tem que também proteger o poder de Deus. Você tem que proteger aquele cara. E você vai fazer uma associação com ele. Então aqui se dá uma outra cópia do padrão das nações. O sacerdote passa a ser como os sacerdotes do Egito. Os sacerdotes do Egito não eram pares do faraó. Então agora você tem os sacerdotes na casa do rei. Aquele sacerdote que era mediador de uma aliança, agora é um mega ultra power oficial a quem o povo não chega mais. Meu Deus. Né? Porque ele está dentro da fortaleza de Jerusalém, não está no vale de Silo, aberto para o povo, está dentro de muralhas, dentro da fortaleza, dentro da cidade de Davi. E um último ponto com respeito ao cuidado dos pobres e tal, eu só quero dizer que o fato de Salomão ter construído o templo, isso custou dinheiro. E para fazer grandes despesas do Estado, o Estado não produz dinheiro. Quem paga é o povo. Para empreender grandes despesas, tem que aumentar tributos, certo? E alguém vai ter que pagar os tributos. Então, Salomão vai aumentar imensamente a carga tributária, né? Porque quem é que gera dinheiro? O agricultor. O cara que produz dinheiro, o cara que faz a terra produzir, né? Para pagar altos impostos, esse agricultor tem que fazer o seu sítio, a sua chácara, a sua fazendinha, produzir mais, né? E aí quebra os pequenos agricultores que vão se tornar escravos e aí tudo está mudado porque aqueles recursos de proteção social já não existem mais, né? Outra coisa que Salomão faz, além de dominar os povos ao redor, e além de tributar os povos ao redor, como Davi havia feito, ele apenas mantém, Salomão não conduz guerras, o que ele faz? Ele submete os estrangeiros a trabalhos forçados, certo? Diz o relato que ele não escravizou nenhum judeu, mas ele submeteu todos os povos que viviam no meio do povo de Israel, aqueles estrangeiros que deveriam ser protegidos pela lei de Moisés, ele submete a trabalho escravo. Por quê? Porque agora precisa de muita mão de obra para empreender uma grande obra, né? Resultado, quando Salomão morre, os chefes das tribos chegam para o filho dele e falam: alivia o jugo. Alivia o jugo sobre nós e nós te serviremos. E Roboão fala: não, de forma nenhuma. Pelo contrário, o povo tem que ser mantido na corda curta, né? Igual o Se Guedes você fala, era o Guedes exatamente. Estão indo para Fenícia, estão passeando, estão indo para Damasco, né? Estão indo para o mar passear com a família, estão indo para Jerusalém mais de uma vez por ano. Não temos pode. Agricultores? Exatamente. Não pode. Os levitas iam aqui em Jerusalém. Onde já se viu, né? Pobraiada vindo aqui e tal. Não, né? Oprime esse povo, mantém esse povo no regime duro. Por quê? Se você aliviar para o povo começa a pensar, o povo começa a questionar, o povo começa a estudar a lei, né? Não pode. O Guedes deve ter pego esse exemplo, ele estuda a Bíblia cristã, né? Olha, meus irmãos, eu vou deixar aqui uma tarefa, eu já vou terminar a minha parte. Peraí, só vou terminar a minha tarefa. Vou deixar uma tarefa aqui, que é 1 Reis, capítulo 12. Ali está a descrição de todos os poderes do mundo. Todos os poderes do mundo. A Bíblia tem uma crítica feroz contra os poderes instituídos, contra os governantes, contra os estados. Porque ali os sábios vão dizer: meu filho, para Roboão, né? Meu filho, você é jovem ainda, né? Nós vamos te dar um conselho. Sirva este povo. Sirva este povo. E este povo te servirá.
Mas os jovens vão dizer, não, povo tem que ser mantido no limite. Se você der mole para esse povo, eles vão ficar pensando e vão acabar atentando contra você. Então aperte com esse povo. Quando Roboão segue o conselho dos jovens e despreza o conselho da sabedoria, que é o conselho de Cristo, o líder servo, né? O povo fala, não queremos mais rei, não queremos mais monarquia, se vire, ó filho de Davi. Então assim terminamos a monarquia unida, né? Quebrada aqui nesse ponto em que eu cheguei, primeiro livro de Reis, capítulo 12, justamente por causa do peso dos dízimos, que se chamam agora tributos. A carga tributária é aquela que Samuel estabeleceu. Vocês vão clamar a Deus por causa do rei que vocês escolheram. E naquele dia Deus não lhes ouvirá. Então isso começa em 1 Samuel capítulo 8, termina em 1 Reis capítulo 12. Está aí a historinha de em 100 anos, né? 100 anos, quase que dá para ver, né? O filho de um viveu até ver o outro lá. Quase dá para ver, né? A profecia de Samuel sendo cumprida. Vocês vão clamar a Deus e naquele dia Deus não lhes ouvirá. Quiseram um rei, então agora sirvam ao vosso rei. Né? O pessoal tá meio desesperado aqui, vamos lá. porque você acabou com Davi. E a Nicinha Neves, tadinha, falou assim, então Davi não era um homem segundo o coração de Deus, com 3 pontos de interrogação. E a Hildes falou assim, mas e quem é então, de fato, Davi nesse contexto? Davi é um monarca segundo... Essa questão de segundo o coração de Deus, é um versículo isso? Agora não tô lembrando. É um versículo... Ou é pregação que é um versículo do povo. Pesquisei para mim, eu não me lembro de cabeça onde que tá. Mas na verdade é uma fala, se não me engano, tá em Salmos. Você não lembra? Me fugiu agora, não vou. Mas se não me engano é uma fala que está em Salmos. Não é de Davi, é de alguém falando sobre Davi, né? Tá. Mas não veja, Deus lida com as pessoas como elas são, né? Eu não estou, digamos, contradizendo as escrituras. Eu estou mostrando o que a própria Bíblia, a mesma Bíblia, que diz, o mesmo testemunho de Davi, que fala Davi, homem segundo o coração de Deus. Essa mesma Bíblia fala, você não construirá o templo porque há muito sangue nas suas mãos. Né? E eu não posso fugir da crítica que a Bíblia faz à monarquia. Né? Então, o Davi, eu entendo assim, o Davi da seguinte forma. Como foi dito aqui, a monarquia é uma concessão. Ela não é um projeto de Deus. Ela é uma concessão. Dentro desse espírito de concessão, Davi é o rei ideal. Então é como se a gente pudesse dizer assim, olha, dentro desse esquema, Davi é o melhor que se pode ter. Deu para entender? Sim. Dentro desse esquema monárquico, Davi é o melhor. Por quê? Todos os demais reis, olha só, isso é importante, todos os demais reis serão julgados segundo o padrão de Davi. Então, Davi é, apesar de tudo, o rei ideal. Ele é o rei que se arrepende, né? Ele cometeu as pisadas na bola dele, mas ele nunca se endureceu contra Deus. Né? Por exemplo, ele cometeu um adultério e matou seu amigo íntimo à traição. Ele fez algo terrível, que segundo a lei de Moisés, teria o condenado à morte por apedrejamento, e ele aceitou a sentença, e Deus o perdoa. Então Davi é o protótipo nosso, né? Nós também somos chamados a ter um coração segundo o coração de Deus.
um coração segundo Deus. Né? Mas nós ainda carregamos pecados como Davi, né? E somos ainda chamados. Então é muito interessante que a Bíblia não canonize ninguém, né? E que a par de certos elogios, como Moisés, por exemplo, né? Também mostra seus erros para a nossa advertência. Né? Então nós não canonizamos Davi, não canonizamos nem Davi, nem ninguém, né? Nem a Virgem Maria, né? Para dizer logo tudo. Né? Não esperamos perfeição humana de ninguém, só de Cristo. Mais algum comentário? Sim, que o nosso tempo está indo. Vai lá. Peraí, que tem vários aqui. Socorro Costa Rodrigues comentou: agora entendo a sede de poder de alguns líderes religiosos dos nossos dias. Exatamente. O esquema não foge da regra. Você montou o esquema, a estrutura, não vai ter limites para o poder. Eu dei aqui o exemplo do Papa Francisco, né? Um homem admirado, parece tão humilde, tão pastor, etc, etc. Mas é o chefe da Santa Sé do Vaticano. Não tem como escapar daqui. Ainda ele está inserido naquela estrutura, naquele sistema. A estrutura é corruptora. É corrupta e corruptora. Não é por maldade das pessoas. É da estrutura, é inerente a ela. Não tem como fugir disso. A Franquele Reni já disse: já tinha problema com igrejas chiques. Agora, então, sou grata por minha pequena e simples, mas ousada igreja. É o tabernáculo, né, irmã? Que dá aquela ideia de provisoriedade, né? A ideia do tabernáculo é para nos dar essa ideia da vulnerabilidade, da simplicidade, da precariedade e da peregrinação. Né? Se você monta uma superestrutura a pretexto de proteger sua comunidade, fatalmente vai se apegar a ela e vai distorcer os objetivos dela. Né? É fatal, é próprio da estrutura, não tem como fugir disso. O Celso também fez um comentário dizendo: Davi ao... Espera aí, que negócio andou aqui. Vamos lá. Davi. Vamos lá. Davi, ao descer o cacete e subjugar os povos ao redor de Israel, fez com que uma máxima atingisse as raias do absurdo. Deus é conosco, entre aspas, porque entrega nossos inimigos em nossas mãos. Tributos, diga-se de passagem. Então, esse é o perigo. Esse é o perigo de não fazer a crítica da monarquia. É que você passa a justificar violência em nome de Deus. Exatamente. Mas quando Deus reprova Davi por ter sangue demais nas mãos, ele está dizendo, cara, você passou do limite. Você não apenas praticou justiça, né? Você se tornou um pequeno tirano. Aí ele continua dizendo: o sinal de prosperidade às expensas da expoliação e opressão do inimigo sob a égide da monarquia atingirá grau maior durante a reforma protestante. Se Deus é conosco, então os gentios precisam ser evangelizados, sobretudo quando os tributos são tomados da América indígena, das minas de ouro e prata. Sim, tudo passa a ser justificado, né? Tudo passa a ter sua própria lógica. Né? Se Davi constrói o templo, está, digamos, justificada e legitimada a opressão. Né? A Ana Gorete, nossa amiga, está assistindo. E eu não sei se ela citou alguns textos que eu não sei. 1 Samuel 13, 14, conforme 1 Samuel 15, não sei o que ela quis dizer. Ela só citou, então eu não sei. Webster disse: igrejas grandes igual Torre de Babel. Não tem mais o indo, apenas o fico. Bem isso. Exatamente. O Bebeto. 1 Samuel o quê? Ela citou 1 Samuel 13, 14 e depois o 15. Sobre o coração de... Porém, agora não subsistirá o teu Não, rei, buscou alguém um homem segundo o seu coração. que agrada, exatamente. Quem disse isso? 1 Samuel 13. Não, mas quem disse?
O Samuel? O Samuel, quando Ali de Samuel falando para Saul, já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui fala que o Senhor buscou um homem que agrada, mas depois de Davi, aqui é antes de ungir Davi, né? Mas depois de Davi, depois do seu governo, Davi é descrito como um homem, como é que é a frase? Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Depois se alguém estiver ouvindo aí e tal, quiser procurar essa expressão, eu não estou com a concordância aqui agora, não estou com esse texto grifado, mas a gente pode colocar depois ali. Obrigado, Gorete. Bem-vinda. O Bebeto comentou também, sempre consideramos que há um preço para servirmos a Deus. Quase não paramos para pensar no alto preço por não servirmos a Deus. Exato, a estrutura tem um preço. Né? A estrutura tem um preço. Não, e as consequências que eles pagaram, né? Deus falou que eles iam pagar e eles... Né? E olha, no nosso próximo encontro nós vamos ver isso. Onde termina o reino? No exílio. Onde termina o reino? No exílio. Ou seja, a monarquia resultou naqueles objetivos, né? Atendeu aqueles objetivos que o povo pretendeu ao instituí-la? Não. Fracassou totalmente. Né? E além de todo o prejuízo causado no culto e no atendimento aos vulneráveis, né, aos pobres. Não, são 89:20. Parece que não existe um versículo não, assim, tem, exatamente segundo o coração de Deus. esse... O homem segundo o coração de Deus. 89 o quê? 89:20, não é esse, então... Encontrei Davi, meu servo. Não é esse. Tem que pesquisar exatamente isso, segundo o coração de Deus. Mas é difícil Tá, achar. vamos lá. Depois eu posto lá para vocês. Não, acho que é isso. O Celso, o expositor neste ano de 2020 ainda não foi chamado de comunista por levantar questões como a dos tributos e dos dízimos. Ei, Celso, você não esquece, hein? Bom, o que nós vamos ver, meu amigo, é o seguinte. A Igreja de Jesus Cristo, quando cheia do Espírito Santo, em Atos 2, né, pratica imediatamente o espírito da lei de Moisés. Então parece que o primeiro impulso do Espírito Santo foi escrever a lei de Moisés no coração dos irmãos, dos discípulos, como os profetas haviam prometido, né? E ela imediatamente pratica a partilha, né? Imediatamente atende os estrangeiros, imediatamente atende as viúvas, os órfãos e socorre seus próprios problemas. E ali tem a mais perfeita definição de comunismo. De cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo a sua necessidade. É a mais radical experiência comunitária. Se isso servir para nós, especialmente os protestantes que me ouvem, né, que usamos como lema sola escritura, está ali o primeiro impulso do Espírito Santo. Porém, essa comunidade, por isso que quando o Bebeto falou da igreja e tal, eu falei o seguinte, eu acho que aconteceu algo semelhante. Tem uma analogia, uma comparação entre a passagem para a monarquia e a passagem da nossa igreja para a etapa constantiniana. Porque antes de Constantino e antes dos padres da igreja, né, você tem comunidades vulneráveis, mas que vivem no poder da presença do ressuscitado. É o ressuscitado, fim da linha, o homem mais fraco do mundo, o ressuscitado, crucificado, ressuscitado. Esse mais fraco do mundo é colocado à destra da majestade. E no poder deste
elas se reúnem. Mas a igreja acha isso muito frágil. Ela acha que o Império Romano, né, é um perigo mortal e ela não vai sobreviver. Então ela começa com a instituição dos poderes e dos esquemas de segurança. A estrutura A dela, estrutura, a o estrutura, sistema. né? E essa estrutura a engole. Eu estou usando aqui essa analogia, mas a igreja nos séculos passados, a católica e outras, usa esta palavra, governo monárquico. A igreja usou exatamente esta palavra. A igreja é governada por um monarca. Significa um governa. Isso que é monarquia. Um governa. E esse um não é o Deus que está nos céus. É o homem que encarna este poder. Né? Então, muito cedo na história da igreja, a igreja vai dizer isso. Só se reúnam se o bispo estiver presente. Onde o bispo estiver, aí está a igreja. A refeição comunitária é tomada da mesa dos irmãos e é colocada na mão de um homem que pode ministrá-la. Entendeu? Nós temos que voltar ao reinar de Deus. Quando Jesus fala, é chegado o reinar de Deus, o que vocês entendem agora a partir dessa exposição que eu estou fazendo? O que é o reinar de Deus agora? O que é o reinar de Deus? Se Deus está dizendo que ele reinava sobre o povo, quando o povo acessava as Escrituras e fazia como melhor lhe parecia. Nós temos medo disso. Nós temos medo de deixar que cada um no reino de Deus se assente no trono junto com Cristo e reine junto com Cristo. E seja sacerdote real junto com Cristo. Por quê? Porque isso é assustador. Então o que nós fazemos? Instituímos o nosso Saul e pagamos tributo para ele. E dizemos, governe você sobre nós. Nós não queremos isso tudo, não. Né? Só que, como Samuel nos advertiu, essa estrutura vai nos engolindo de tal forma que o leigo desaparece. Nenhuma igreja do mundo sabe o que fazer com o leigo. O leigo não entra nesse esquema. Ou seja, nossos monarcas já nos engoliram. E nós passamos a servi-los. Então, quem sabe esteja na hora de clamar a Deus para que a gente volte a ser um povo sacerdotal. Um povo sacerdotal, né? Eu acho que o mundo espera a revelação dos filhos de Deus, como disse Paulo em Romanos, né? A ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente a revelação desses filhos de Deus, né? Que andam na sua fraqueza, na sua vulnerabilidade, mostrando um outro reino, não este monárquico que nós inventamos, mas aquele reinar de Deus, né? Em que cada um é chamado ao seu lugar perante Deus. Tá? Estamos terminando, mas temos alguns comentários. O Webster disse que Tolkien já lembrava um anel para todos governarem. E o Júlio Campos falou... Opa! Júlio Campos, nosso amigo Júlio lá de Campos, Campinas. É mesmo. Bem-vindo! Oi, Júlio, bem-vindo. Boas abraços, lembranças do Júlio você e da e sua família. O Júlio disse, espaço para celebração? Sim, casa de Deus, com 4 pontos de interrogação. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tu farás uma casa para mim? Atos 17, 24. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso. Essa grande revolução que só... Veja, nós temos aí uma outra estrutura. Uma estrutura compatível com o caminho de Jesus. Sim. Né? Tem mais comentários aqui. O Celso diz, o advogado alemão Max Weber já cunhou a expressão. Max Weber. Weber.
já cunhou a expressão pestilência linguística. Em relação à monarquia, uma delas é o termo já amplamente difundido teocracia. Isso é pestilência linguística. Exatamente. Mais apropriado seria igreja-crácia, o governo da igreja. A igreja bem entendida, né? Porque... não é a igreja... Bem entendida, senão exatamente. a Damares tem razão, né? Chegou a hora da igreja governar, né? A igreja governa onde Jesus governa, lá embaixo. Né? Lá exatamente, sendo servo. Lá com os estrangeiros, pobres, órfãos e viúvas. É lá que está o reino de Deus, né? Aí o Bebeto disse... Beleza. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Beleza. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Atos 13, 22. Olha aí, falei, A Islamar achou aqui também. Atos Já tinha achado. 13? Só que eu não Atos deixei ela 13? falar. Então quem está falando é Paulo e Barnabé. Né? Paulo e Barnabé. Então olha Mas não é onde uma vai citação? estar. Então, Dá uma olhada, se não é uma citação tem notinha do de... Velho Testamento. Mas concorda com o Salmo 89, 20. Tá. Então, é o seguinte, veja, é uma tradição, né, uma interpretação, provavelmente até lá da Septuaginta. É um texto que não chegou para nós. Mas isso tudo bem. O que eu falei aqui não tem problema nenhum. Ele é um homem segundo o coração de Deus, ele é humilde. Ele é um rei humilde. Ao contrário de todos os monarcas da época, né, ele é um rei que até o final coloca o seu temor, a sua dependência de Deus. Sim, né? evidência. Então ele é segundo o coração de Deus. Nesse Sim. sentido Mas é Sim. que a gente ouve tanto isso, que Davi é o rei, segundo o coração de Deus, e não ouve nos púlpitos, tem muito sangue nas suas mãos e tal. Então a gente grava uma coisa e daí perde o equilíbrio. Né? Legitima a violência dele. Né? Aí o Zairo Benjó, nós estamos atrasados, já só responde essa. Quanto tempo durou a monarquia? Então, a monarquia, essa monarquia unida, eu falei lá no começo, por alto, 120 anos. Né? 120 anos. Na próxima aula, nós vamos colocar a monarquia dividida, mais ou menos 200 anos para o Reino do Norte e 350 anos para o Reino do Sul. Né? Então, dá aí uns 500 anos. Né? Mais ou menos isso. Eu não li um comentário da Sunny Mel, bem-vinda, Sunny. É muito propícia à reflexão. É importante compreender que as estruturas de poder podem oprimir o povo, no entanto, na lógica divina não existe demonização de pessoas, a exemplo de Saul ou do Papa Francisco, e sim críticas a essas estruturas opressoras, ainda que as mesmas tenham sido permitidas entre o povo de Deus. Exatamente, foram concessões. Bom, meus irmãos, o objetivo foi mostrar essa transição. Porque no nosso próximo encontro, hoje foi o 7º, né? No nosso próximo encontro, eu quero mostrar para vocês como isso vai se degradar e como Yahvé vai levantar os profetas para denunciar o desvio e chamar o povo continuamente à conversão. É dentro desse estado de coisas que eu vou analisar com vocês Amós e depois em separado Malaquias, ok? Obrigado, bom domingo a todos. Digam tchau para todo mundo. Gente, foi um prazer. Boa semana. Boa semana. Tchau, tchau.